que patamar vocês acham que os juros devem cair? Porque eu até vi um comentário, acho que foi seu, Gui, de que a gente tende a subestimar tanto os ciclos de subida quanto os de queda. Perfeito. E o de subida a gente viu na prática, porque se a gente vai lá no relatório, no Boletim Focus, do começo de 2021, a expectativa da Selic, que era 2% naquela época, para o final de 2021, era parar em 3%. E foi acima de 9%. E agora, se a gente olha a expectativa para a Selic, principalmente, né, num horizonte mais longo, final de 2024, estão colocando em 9,5% no Focus. E na curva de juros está em 10, alguma coisa. Então, vocês acham que realmente vai ter espaço para uma queda maior do que a já precificada? Legal. É importante a gente lembrar que existe um conceito que chama juro neutro. Né? O que é o juro neutro? O juro neutro é aquela taxa de juros. Pô, o juro neutro é como se fosse a taxa. Eu vi essa analogia, eu achei muito boa. Taxa de juros do chuchu, né? Que não tem gosto nenhum. O que é aquela? Ah, aquela que permite aí o Brasil crescer, mas assim, não cresce muito porque não pressiona a inflação. É a taxa de juros do chuchu. Acho que foi o Fábio Formiga que colocou isso no Instagram, eu achei genial. Então, o que é a taxa de... Se você pensar em uma economia, num banco central, o que ele vai fazendo? Ele, poxa, eu preciso controlar a inflação, tem uma meta de controlar a inflação. Então, em determinados momentos, ele vai precisar reduzir a demanda da economia para ela se equilibrar a oferta e ele reduzir a inflação. Em outros momentos, essas expectativas de inflação e a própria inflação, elas vão estar controladas. Então, o que ele vai precisar fazer? Vou precisar estimular a economia. O que ele precisa fazer? Colocar essa taxa de juros ou ali na taxa de juros neutra ou ir para baixo disso. Qual que é a taxa de juros neutra hoje do Brasil? Então, a taxa de juros neutra hoje no Brasil, segundo o último comunicado do Banco Central, está em 4,5%. É a taxa de juros real neutra, né? Descontada a inflação. 4,5%? 4,5%. Ela já chegou a ser 3%. Né? Estimativa, isso é estimativa, tá? Mas vamos supor que ela seja 4,5%, estimativa. Qual que é a meta de inflação no Brasil? 3%. Vamos falar então que, pô, a inflação de 3 não dá, o Brasil vai ficar com 3,5%. Ah, então tá bom, então a gente tem 4,5% e a gente tem aqui 3,5%, dá uma taxa de juros neutra no Brasil, Selic de 8%. Então seria dizer aqui que se a taxa de juros no Brasil estiver acima de 8%, essa taxa de juros ela está segurando a atividade econômica. Você está puxando uma corda ali, um freio para a atividade econômica. Se ela vai abaixo desses 8%, teoricamente você está soltando a cordinha para que ela possa andar. Um detalhe interessante, né? Quando você tá puxando, pensa que a economia é como se fosse um burrinho, né? E a taxa de juros é uma corda em volta dele ali. Pô, quando você quer segurar a atividade econômica, tu puxa a corda, o burrinho ele para. Não precisa estimular. Às vezes você corta, o burrinho não quer andar e não vai. Mas esse é um ponto, né, a parte. Tem que cutucar daí. Tem que cutucar, bater, fazer alguma coisa para ele querer andar, né? Jogar um estímulo ali. Mas na Austrália, a Luísa Mel já está atrás de você, né? Por esse exemplo, só pra você saber. Qual que é o ponto, né? Poxa, se o Brasil quiser chegar com uma taxa de juros minimamente, que ela não seja restritiva para a atividade econômica, a gente tem que chegar mais perto de 8%. Se o Brasil quiser estimular a atividade econômica, a gente tem que ir para baixo de 8%, né? Então, se chegar lá na frente, a gente tiver com uma inflação controlada, né? Expectativas controladas, e a atividade econômica estiver patinando, o que a gente vai ter que fazer? Cortar a taxa de juros abaixo dos 8%, que é a taxa de juros neutra. Então, acho que tem espaço? Acho. Né? Acho que ainda tem espaço para sim, os juros futuros caírem. Isso beneficiaria, né, ali na veia, rapidamente, os títulos de renda fixa, o Ibovespa, o IFIX e tal. Isso não se traduziria no curto prazo em resultados maiores para as empresas e tudo mais, mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que tem espaço para queda de juros, porque eu acho que a gente vai precisar em algum momento chegar mais perto da taxa de juros neutra do Brasil, que está em 8% e não mais perto de 10% como o mercado precifica. O mercado precifica em 10% porque ainda tem algumas incertezas, pô. Ainda o arcabouço, por mais que ele já esteja bem ajeitadinho, pode sair algum barulho ali ainda. Pô, a gente teve aprovação em um único dia de 2,1 bilhões de reais para emenda parlamentar, recorde de um dia. Opa! Aí você joga mais uma preocupaçãozinha no fiscal. Esses pontinhos negativos, eles vão aparecendo ao longo do tempo, né? Conforme eles forem sendo, de novo, né, reduzidos, vai se criando essa percepção de que, opa, não, acho que a gente vai conseguir ir para um patamar que a gente precisa estimular a atividade econômica. A gente pode ter até uma discussão sobre meta de inflação no futuro, né? Que é algo que os Estados Unidos talvez venham a fazer também. Eu gostei dessa analogia da economia sendo esse burrinho, com a figura do Banco Central através do Copom lá, puxando a corda ou, né, tentando estimular o burro. Mas imagine que esse não é o único estímulo do burro. Você pode ter alguém na frente com uma cenoura, que é o Poder Executivo, por exemplo, dando estímulo fiscal. Então é sempre muito complicado fazer previsões para esse sistema que reage à previsão, porque pode ser que o Poder Executivo olhe a economia e fala, cara, não está crescendo,
já estamos chegando mais próximos de eleição, vamos fazer crescer, dar mais estímulo. Sem falar também que tem a questão de que, para tomar decisão, o Banco Central vai olhar um monte de coisa, uma decisão técnica. Eles não pegam lá e sentem o cheiro do vento e um fala, pô, tem que cair, tem que subir. Ou deveriam, E né? até antes de passar a bola para o Ricardo, para continuar esse tema, mas adicionando mais um ponto. Sobre essa questão do nosso Banco Central já tá às vésperas de iniciar esse ciclo de corte da Selic. Se discute muito mais se vai começar com 0,25 ou 0,5 do que se não vai começar agora na próxima reunião em agosto. Só que enquanto isso, como vocês colocaram, eu até pontuei que é um negócio não usual, lá fora eles estavam subindo juros, pararam e vão continuar subindo. Então a gente vai ter um país emergente começando a cortar juros, enquanto a economia mais poderosa do mundo talvez continue subindo juros e a gente acha que vão parar em mais 2 aumentos. Mas eles também achavam que iam parar 3 aumentos atrás em algum momento, né? Então como é que vocês veem essa parte também? Mas por favor, Ricardo. Não só lá, tá? Não só lá, como na Europa também. Então, o movimento na Europa de alta de juros não terminou, né? Então a gente vai continuar vendo zona do euro, né? O Banco Central Europeu subindo juros, Inglaterra, Estados Unidos, e por aqui a gente falando em onde será que vai parar a nossa queda. Sim. Né? Ponto positivo para a adoção da política monetária restritiva que esse Banco Central executou. Executou muito bem, apesar de toda a pressão, executou muito bem. Né? Os manuais de economia tão criticados, né, estão dizendo que estão ultrapassados, né, bem, eu ainda sou muito fã deles, né, e está lá, né, em regime de meta de inflação, a única, é grifo, né, pega a caneta marca-texto, passa em cima a única tarefa do Banco Central é colocar a inflação na meta. Essa é a preocupação dele. Né? Há quem questione, mas... chore, né? Porque está lá no manual. É isso que tem que se preocupar. Agora a gente vai começar a cair lá fora não tanto. Isso traz para o jogo um fator importante, que é como se comportará o crescimento econômico global. Isso é importante para a gente entender também onde será que esse juro vai parar aqui, como a nossa atividade econômica vai reagir, né? Porque o Gui colocou a questão do juro neutro, né? Se a gente quiser estimular a economia, precisar estimular a economia, porque trazendo para baixo desse juro neutro, é porque a gente não vai estar crescendo de forma satisfatória. E você pode muito bem ter um reflexo disso, de lá fora, não necessariamente você está vendo um crescimento econômico que ajude, né? Porque é tudo ligado, gente. Não adianta acreditarmos que nós vamos baixar os nossos juros e vamos sair crescendo se a gente observa Estados Unidos, né, ainda subindo juros, tentando esfriar a economia. A briga lá é para tentar esfriar a economia. E, por incrível que pareça, reflexo ainda de algumas coisas que a gente teve ainda de pandemia. Né? O helicóptero de dinheiro rodou com força no mundo inteiro. Né? Então, a dificuldade ainda de esfriar o mercado de trabalho norte-americano, muito por conta de políticas que foram adotadas, que mexeu nesse jogo de mercado de trabalho norte-americano, que quem está lá hoje no poder está, inclusive, tentando entender, né? O que está acontecendo, que a gente está subindo o juro e o mercado de trabalho super resiliente, entregando números que não é possível, né? A gente sobe juros e criação de emprego, o seguro-desemprego deles, você espera um dado crescer, não cresce, diminui, né? Então, tudo isso a gente precisa colocar na conta para entender. Efetivamente, vamos trazer esse juro para baixo do neutro? Eu acredito que em dado momento, sim, nós vamos trazer. Né? Até porque a gente precisa lembrar que nós somos uma economia em desenvolvimento. Então, se somos uma economia em desenvolvimento, cedo ou tarde a gente precisa, sim, colocar um pouquinho o pé no acelerador para tentar fechar esse gap que a gente tem para os desenvolvidos. Toda vez que você realiza esse movimento, para o mercado de ativo de risco, são anos maravilhosos. São anos maravilhosos. Mas uma coisa que o investidor precisa ficar atento é que este movimento não é reloginho, não é sincronizado. Começou a cair juro, o ativo começa a andar. Então, vou esperar o primeiro corte de juro para começar a montar a minha carteira. Já fica de fora de uma parte do movimento. Até por isso a gente defende sempre muito essa questão da alocação estrutural. Você carregou a alocação estrutural, você vai ter ativo de risco na sua carteira o tempo inteiro. Né? Você tem ativos de risco e ativos de risco. Tem hora que você está em ativo de risco, mas você está numa posição um pouco mais defensiva dentro daquele grupo, mas você está exposto a ativo de risco. Tem hora que você vai realmente para o ataque. Então, é mexer um pouquinho nisso, mas você tem essa posição. Por quê? Vamos sim entrar num corte de juros, na minha leitura, vamos
para baixo disso que o mercado está vendo, os 10, o mercado sempre vai colocar um pênalti, né? Um prêmio, né? Ou pênalti, eu chamo de pênalti, um pênalti para falta de disciplina que nós temos, né? Então, a falta de disciplina no nosso mercado sempre penaliza. Mas cedo ou tarde, a gente percebe que esse pênalti foi demais, né? E aí dá para comer um pouquinho desse prêmio e destravar ainda mais valor. Só que ninguém tem bola de cristal. E aí entra a disciplina da carteira estruturada.